Beleza, galera. Dando continuidade, vamos fazer. Eu falei que essa é a parte de alteração, mas vamos fazer primeiro a parte de exclusão, que a alteração é mais complexa. Então a gente vai fazer primeiro a parte de exclusão. Beleza? Então vamos lá. Para a gente excluir, a gente vai ter que mexer no frame, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que botar uma imagenzinha aqui para. Vou copiar essa daqui e vou jogar ela aqui dentro. Deixa eu ver onde ela caiu. Não, eu quero ela aqui do lado de fora. No retângulo. Vem para cá, para o retângulo. Vou alinhar ela para o outro lado. Isso. Deixa eu botar uma imagenzinha nela. Eu tenho aqui já um iconezinho para excluir. Então a gente vai ter a imagem do usuário e a imagem para excluir. Eu vou deixar, ela precisa ter o clique, a imagem precisa ter o clique, então ela vai ficar com clique sim aqui. O layout vai ficar sem clique nenhum, não aceitar nenhum clique. A label também não, essa foto também não vai receber clique. O retângulo também não vai receber clique. Quem vai receber clique aqui depois vai ser o frame sim. Porque quando a gente clicar em qualquer lugar do frame, a gente vai entrar para edição. E quando a gente clicar na imagem, a gente vai entrar para deleção, digamos assim, né? Para deletar. Então tá, a imagenzinha está aqui, só que agora vem um detalhe. Eu preciso, quando apertar nessa imagem, eu disparar um método para excluir. Só que esse método não pode ficar aqui dentro do frame, né? Porque dentro do frame, quando eu instancio lá do lado de fora item por item, eu meio que perco a referência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na tela que eu vou adicionar o frame, aqui no principal, por exemplo, eu tenho que ter um método que eu vou vincular com essa imagenzinha aqui. Deixa eu dar logo o nome para ela. Eu vou dar o nome para ela de img excluir. img excluir. Por quê? Porque eu vou vincular um método a essa imagem, ao excluir, né? Então aqui, ó, na principal, eu vou deixar esse cara aqui para baixo. Aqui vai ser a parte para excluir os métodos, né? Digamos assim. Então vamos lá. O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de um método click, né? Uma procedure on click delete. Qual é o tipo dessa? Qual é os parâmetros? É os mesmos parâmetros que tem do evento onClick. O evento onClick sempre ele me traz o quê? Ele me traz um sender do tipo TObject, né? Então essa procedure aqui de clique, o que ela vai ter? Ela vai ter esses parâmetros, né? Para mim poder saber, eu vou associar essa procedure, né, ao evento de clique. E também eu vou precisar, mais para frente, eu vou deixar aqui preparando, um on-tap. Porque quando eu estou no Windows é o clique, mas quando eu estou no Android, eu tenho que usar o on-tap. O on-click no Android, quando eu navegar o dedo na tela, ele vai disparar o on-click sem que eu tenha apertado para clicar. Então, por isso que eu preciso dos dois métodos, o on-click e o on-tap. Legal? Ctrl Shift C. No on-click, o que eu preciso fazer no on-click? Eu preciso pegar o frame que eu cliquei. Aí como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pegar aqui vou botar aqui uma variável. Frame usuário do tipo frame usuário. Legal. Frame usuário. Isso. Eu preciso pegar eu preciso pegar
o frame que foi clicado para me poder pegar o ID, né? Para me poder excluir. Senão, como é que eu vou conseguir excluir se eu não sei quem é o ID, né? Eu preciso daquele ID. Então, quando eu clico aqui na imagem, ó, deixa eu botar aqui a imagem. A imagem está dentro de quem? Ela está dentro de um retângulo e o retângulo está dentro do frame. Só que o ID está aqui no frame. Então eu preciso pegar a imagem, o pai da imagem, né? Que no caso é o retângulo, ele está dentro do retângulo, e o pai do retângulo, que é o próprio frame. Eu preciso andar daqui para cá até para eu poder pegar o ID, porque aqui no frame, aí eu tenho o ID, para me poder excluir através do ID. Entendeu? Então o que eu vou precisar fazer? Eu sei que o sender aqui é a imagem, né? Então eu vou ter que eu tenho que chegar de alguma forma até um frame. Então vamos lá. Na verdade, esse cara aqui não é uma imagem, ele é um círculo, né? Então eu sei que ele é se eu sei que ele é um círculo, T. Vou pegar aqui o círculo, vou pegar o sender, né? É quem é que eu cliquei, né? Ponto parent. Vou pegar o parent dele. Beleza? Então aqui, ó, esse T-círculo aqui é esse carinha que eu cliquei, é a imagem. Beleza? Vou dar um comentário aqui para não ficar apresentando o erro. Então, eu já estou com a imagem. E aí eu sei que o próximo nível é um retângulo. Então eu preciso pegar o retângulo. Né? Vou pegar aqui um rect, um retângulo. Beleza? Eu preciso pegar o retângulo. E eu vou passar para esse retângulo quem? Essa imagem. Né? Passando a imagem para o retângulo, eu consigo chegar no retângulo. E aí eu preciso pegar também o parent. O parent do retângulo, que é o frame, né? Ou seja, o círculo está dentro do retângulo, o retângulo está dentro do frame. Então, o que eu faço? Eu pego aqui agora, ó, digo que o cache, né, que eu faço aqui, eu faço o seguinte, ó. Olha quem eu vou passar aqui, ó. Eu vou passar a imagem para o retângulo para o frame, né? E aqui eu dou um ponto e vírgula, e aí eu vou atribuir essa minha variável aqui, ó. Por que isso vai dar certo? Porque eu estou fazendo um cast para o mesmo tipo da variável, ó. Ter frame com ter frame. Então aqui, agora essa variável aqui, ela tá com um frame inteiro que eu acabei de clicar, entendeu? E aí o que eu consigo fazer agora? Eu consigo pegar o ID, né? E também vou precisar do índice. Por que do índice? Para mim poder atualizar o vertical scroll box, né? Esse cara aqui, eu já tenho o ID e eu também tenho dele o índice. Aqui, ó, eu tenho o índice. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar um método que vai excluir passando esses parâmetros. E aí eu vou criar aqui, a gente não tem ainda, um excluir usuário. E aí eu vou passar o ID e vou passar o índice desse frame. Esse cara aqui a gente ainda não tem. Excluir usuário. Usuário. Beleza? Então vamos criar esse cara aqui, esse excluir usuário. Ele recebe o frame e o ID e o índice. Então vamos criar esse cara aqui, esse excluir usuário. Esse excluir usuário, vamos lá para cima. A gente vai ter esse excluir usuário. Vai ser uma procedure. Uma procedure. E vai receber o ID, vírgula, o índice. Integer. Esse cara aqui, ele vai receber vou botar aqui um const para ele não mudar o valor, né? O que ele vai receber? O ID e vai receber o index, que é a posição, para poder excluir. Né? Ctrl Shift C. Né? Toma aqui agora. Beleza. O que esse cara precisa fazer? Ele precisa chamar a requisição, né? Fazer
a chamada da thread, né? Igual a gente tem aqui no cadastrar. Em algum lugar que a gente deve ter. Quer ver? Papá. Não, o cadastrar tá lá na tela de login. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de uma thread. Né? A gente vai precisar aqui de um... Eu vou pegar aqui, para agilizar, eu já tenho esse código pronto. É um código bem pequeno. Agora, a partir de agora é mais do mesmo, que a gente já viu várias vezes. A gente vai repetir. Então o que eu vou fazer? Ó? Esse excluir aqui, ó. Deixa eu colar aqui o código e vou explicar o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? A gente vai ter uma thread, vai ter uma variável do controle, né? Que a gente vai precisar chamar o método de fato para excluir. Aqui a gente vai dar o load no formulário principal dizendo que estamos excluindo. Vai ficar aquela bolinha rodando, né? Aqui a gente vai instanciar a thread. A gente vai instanciar o meu controle. A gente vai verificar lá, chamar o deletar, passando o ID que está chegando aqui, né? E também a gente vai passar o índice. Por que eu preciso do índice? Porque eu preciso atualizar a lista. Esse método aqui a gente ainda não tem no controle. E a gente precisa fazer um controle do índice que vai ser excluído. Porque dentro da thread eu não consigo trabalhar lá com o meu vertical scroll box. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável. Vou voltar lá em cima. Ó, eu vou ter aqui uma variável aqui, ó. Vai ser do tipo boolean. Opa. Boolean, né? Boolean. Boolean, pronto, agora sim. Por que isso aqui? Vamos lá. Porque é o seguinte. Eu estou recebendo aqui o índice do que eu cliquei, né? Eu tenho uma lista com 5 itens. Quando eu clico lá no item, eu pego esse índice, né? Eu preciso depois apagar esse índice. Só que eu não posso fazer ele aqui dentro da thread. O que a gente vai fazer? A gente vai alimentar essa variável com o índice que chegou, né? Quando ele conseguir deletar, a gente deleta o índice que ele conseguiu deletar. Se ele não conseguir deletar, eu jogo um -1. Por que disso? Porque o método que limpa, né, que vai limpar lá a nossa thread, nosso vertical scroll box, ele tem que verificar que ele só pode fazer quando é maior do que maior ou igual a 0, né? Porque não existe um índice -1. Então, se ele não deletou nada, eu passo um -1 aqui. E quem vai fazer isso pra gente vai ser o terminate. Esse terminate excluir. Esse cara aqui, né? Terminate excluir. Eu não tenho ele aqui ainda, mas deixa eu colocar ele aqui para poder ajudar a gente. O terminate excluir. Vou botar até aqui embaixo para facilitar o entendimento. O que o terminate excluir vai fazer? O terminate excluir ele vai verificar se esse índice que eu mandei aqui é maior ou igual a 0. Se ele for maior do que igual a 0, eu vou mandar limpar a vertical scroll box passando um índice, né? Só vai fazer isso quando ele for maior ou igual a 0. Então, se ele conseguir deletar, eu passo aqui o índice que eu quero para essa variável excluir e, em seguida, eu vou chamar o terminate. O terminate vai apagar quando isso for maior do que 0, ou seja, quando esse deletado lá do controle deu tudo ok, ele foi lá no servidor, conseguiu apagar, eu digo para ele, ó, você precisa apagar da scrollbox. Então a scrollbox aqui, ela passa a receber agora o índice. Beleza? Deixa eu dar um Ctrl Shift C aqui para atualizar, né? Beleza. Agora, o que ele está reclamando aqui, ó? Primeiro, ele está reclamando o delete, que a gente não tem do controle. Deixa ele quietinho aqui, que a gente ainda vai lá no controle. Vamos ajustar o terminate da thread. A thread agora, ela pede o limpar vertical scrollbox, agora ele pede um índice, né? Por que ele pede um índice? Para me poder apagar todos ou apagar um. Então vamos lá nele lá. Esse cara aqui agora, ele vai pedir um índice. Ó, aqui ele está pedindo só o vertical. Eu vou pedir agora um índice. Beleza? Por que eu preciso agora do índice? Porque é ele que vai me ajudar para eu apagar, né? Entendeu? Então esse cara aqui, eu vou até botar ele aqui, já botar ele como um -1, né? Para facilitar a nossa vida.
Ctrl Shift Alt P, para ele atualizar o corpo, né? Atualizou. Deixa eu dar um Enter aqui, ó. Diminuir aqui um pouquinho. Ó. Então, beleza. Quando eu quero limpar o Vertical Scroll Box, se eu passar o índice -1 ou não passar nada, eu não quero que ele entre nessa rotina, né? Eu quero que ele apague. Não, se eu não passar nada, ele vai entrar na rotina, ele vai apagar tudo. Se eu passar um índice, eu quero que ele apague só o índice. Entendeu? Eu não quero que ele apague tudo. Aí eu aproveito, eu reaproveito. O que eu estou fazendo reaproveitamento de código. O que eu faço aqui? Ó? Se o índice, certo? Ó, se o índice for maior ou igual a 0, quer dizer que eu apaguei alguém. O que eu preciso fazer? Eu preciso liberar esse cara aqui da memória. Eu preciso dar um dispose off nele, né? Então, como é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Ó? Eu posso fazer diretamente. Eu dou aqui ó, um T-frame, porque eu já sei que o item lá não é um frame. Eu sei que é um frame. Aí, o que eu faço? Ó, pega para mim já que não vou precisar fazer mais conversão, que já está convertendo na frente, né? Ponto dispose off. Deixa eu explicar isso aqui, o que está acontecendo aqui, ó. O que eu estou mandando aqui, ó? Posiciona para mim, dentro dos itens, dos filhos, na posição I. Na verdade, aqui não é na posição I, é na posição index. É esse cara aqui, ó. Ou seja, se eu mandei 1, 0, 10, posiciona para mim, né, nesse índice e libera esse cara da memória. Quer dizer que deu tudo certo na hora de deletar. Ele vai pegar e vai apagar somente esse cara do índice. E se o índice não for maior ou igual a 0? Quer dizer que ele é -1. Se ele é -1, eu quero que apague todos. Então, o que eu faço aqui? Eu dou um else. Eu boto um else aqui, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Deixa eu botar aqui ó, um begin. Joga esse cara para cá. Dou um end. Pronto. Ou seja, passei o índice, apaga só um índice. Não passei nada, apaga tudo. Beleza? Com isso agora o excluir lá vai parar de dar o erro. Vamos lá para o excluir, ó. Vou excluir o usuário. Aqui, ó. O terminate aqui da thread agora para de reclamar, né? Porque agora aqui, ó. Na verdade é aqui, né? Tá dando erro porque tava faltando um índice. Esse índice aqui, ó, ele tá pegando a variável que foi alimentada. Então, beleza. Ó, é maior ou igual a 0? É, então vai deletar um item só. Se for -1, vai deletar todos. E segue o processo normal, né? Vou compilar aqui agora, ele vai dar erro no controle. Ah, por quê? Porque a gente ainda não tem esse método. Se eu vir aqui no controle, ó, ter controle, a gente ainda não tem esse método no controle, né? Que é o método para deletar. Eu já tenho um método para deletar. O método para deletar vai fazer o seguinte: vai ser uma função. Ó, vai ser uma função deletar usuário. Espera aí. Opa. Ctrl Z. Deletar. Vai ser um deletar usuário. Deletar usuário. Quem ele vai pedir? Ele vai pedir só o ID, né? Eu só preciso do ID para me poder deletar, né? O meu servidor do tipo inteiro. Legal? E ele vai me devolver o quê? Ele vai me devolver um verdadeiro ou falso, se eu conseguir deletar ou não. Ele vai me devolver um boolean. Legal? Ó. O meu deletar usuário. Vai receber um ID. Ctrl Shift C para a gente criar ele. Beleza. Agora aqui na principal, ele vai parar de reclamar. Deixa eu compilar aqui, ó, só para a gente ver onde que ele está dando erro agora. Boolean inteiro. Boolean inteiro. Tá, acho que eu declarei a variável errada. Acho que a variável... Essa variável lá de cima não é boolean, é inteiro. Confundi. Aqui, ó. É integer. Compilando. Beleza, passou. Então vamos lá. No excluir usuário, o que ele vai fazer? Vai startar a thread, vai tentar deletar o usuário pelo ID do que eu cliquei.
Vai bater lá no usuário, deu tudo certo, não deu certo, já está controlado. Quando terminar, ele vai apagar ou não da lista. Agora a gente precisa fazer a parte do deletar usuário, lá do controle. Essa parte aqui. Essa parte de deletar usuário do controle é o seguinte: a gente vai precisar fazer uma requisição, né? Aí vai entrar toda aquela parte toda de coletar o erro lá, se deu 200, se deu 400. O que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, ó, já estou com ela pronta, né? E vou só explicar. Dei um Ctrl V aqui. O que a gente vai fazer no deletar usuário? Normal, vamos declarar lá, ó, a response, um objeto para erro, as mensagens. Inicializo a função retornando um falso. Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma requisição com o método delete, né? A gente só tinha feito com post. A gente vai fazer um método delete para a mesma rota, para a rota do usuário, e a gente vai passar o ID. O ID que a gente clicou lá na tela. Vai chegar o ID aqui dentro, ele vai fazer a requisição com delete. O que me retornar, o que eu vou fazer aqui, ó? Ó, eu tenho um 200. Beleza. Se retornou 200, deu tudo ok. Vou tirar esse exception aqui. Se retornou um 200, é porque o servidor lá conseguiu deletar e me devolveu o status code de 200. Se retornou um 200, eu vou mandar a exceção que veio para mim lá do servidor, né? Provavelmente ele vai mandar que não foi possível deletar o usuário, alguma mensagem do tipo. E se for 500, aí ele é um erro de servidor. Ele vai me devolver, né? O conteúdo aqui no content, eu vou instanciar um JSON erro, vou pegar o título e a mensagem que vem do servidor. Quando é um erro de servidor, ele me retorna um 500 com esses dois campos, né? Pego aqui a mensagem, dou a exceção, libero da memória. Legal? Então não preciso fazer mais nada aqui. Com isso, ou eu vou receber um verdadeiro quando der tudo certo, ou quando der algum problema eu vou receber um falso. Aonde? Aqui, ó. Quando eu chamar aqui, ó, deleta para mim, ele vai deletar o ID. Se conseguir, ele vai retornar verdadeiro. Se ele não conseguir, ele vai retornar falso. Eu alimento a minha variável, né? Destruo o controller e vai rodar o terminar excluir da thread. No terminar excluir, ele vai verificar se tem conteúdo lá na variável para poder limpar a scroll box, né? O vertical scroll box. Se tiver, ele vai deletar. Beleza? Compilar, tá dando certo. O que falta agora? Agora falta o pulo do gato. Essa parte aqui, quer ver? É bem interessante. É quando a gente vai adicionar o frame na tela, né? Então vamos lá. Aqui, ó, adicionar usuário. Esse cara aqui. Essa parte aqui é a parte bem legal. O que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar fazer uns ajustes, né? Eu vou mandar o ID tanto para a tag quanto para o campo ID. Isso pode me facilitar lá na frente. Então, para o frame, eu vou mandar na tag também o ID. Beleza? Aí vou mandar o nome, e-mail, URL, foto. Beleza. Só que agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar isso daqui, né? Antes de eu adicionar o objeto aqui no vertical scroll box, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso associar o clique que a gente criou, as duas procedures lá, de onClick ou de onTap. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o código para poder explicar que isso aqui é meio chatinho. Então vamos lá. Ele só vai adicionar no frame, no vertical só no final. Eu vou botar aqui umas barras aqui para ficar bem entendido o que a gente vai fazer. Então vamos lá. Deixa eu copiar aqui. O que eu vou precisar fazer agora? Ó, o código que eu copiei foi esse daqui, ó, só para vocês entenderem. É bem simples. Vou até tirar esse cara aqui também, que já está até feito no código que eu tenho. Vou deixar ele comentado. Não, vou até tirar. Vou tirar ele daqui, depois a gente coloca. Isso aqui é para alterar.
Vai ser para o próximo vídeo. Então vamos lá. Entrou esse bloco de código aqui. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. É o seguinte. Toda vez que eu adiciono um frame na lista, o que ele está fazendo? Ele está colocando o frame um embaixo do outro. Então, ele está adicionando na lista invertido. O primeiro está sendo o último e o último está sendo o primeiro. Para resolver isso, o que a gente faz? A gente manda a posição do frame lá para baixo, né? Porque aí, o que ele vai fazer? Toda vez que ele adicionar, ele vai cair lá embaixo e o próximo que adicionar vai fazendo a mesma regra. Com isso, o último vai passar a ser o primeiro e o primeiro vai passar a ser o último. Entendeu? Então, a gente move a posição dele para ele... faltou também eu tenho que fazer outra coisa aqui também. Eu tenho que mandar ele ficar preso no topo. Né? Então aqui, ó, eu tenho que mandar no alinhamento dele. Eu mando ele... Agora vai fazer mais sentido. T, alinhamento. T... Deixa eu ver aqui qual é a propriedade. Ó, T, align layout. Align layout. Align layout ponto top. Eu vou travar ele no topo. Então, adicionei o primeiro, ele travou no topo. Aí eu jogo ele lá para baixo. Entendeu? Quando eu adicionar o outro, eu adiciono e jogo lá para baixo. Com isso, os frames vão ficar na ordem certa que vem do servidor, para eles não ficarem em ordem inversa, né? Ela vai ficar invertida. Com isso aqui, a gente ajusta ele para ficar na mesma posição. E depois, o que a gente tem que fazer? A gente precisa pegar aquele nosso clique, a gente não criou o método onClickDelete e o onTapDelete, né? Só não lembro se eu deixei o mesmo nome, onTapDelete ou foi delete usuário. Deixa eu ver aqui. OnTap. Tá certo. OnTap e onTapDelete. Isso. O que eu faço? Esse cara aqui, ó. O que ele faz? Isso aqui é uma diretiva de compilação, né? Esse comandozinho aqui faz com que o compilador do Delphi consiga interpretar se eu quero rodar o comando quando está no Windows ou quando está em outra plataforma. Então, ó, esse parâmetro aqui, né, de compilação, o que ele está dizendo? Ó? Se eu estou compilando para o Windows, eu quero associar a minha imagem lá do frame no evento onClick, eu quero mandar o onClick. Se eu tiver em outra plataforma que não seja o Windows, ele vai mandar o OnTap. Ó, tá vendo? Porque no Android só funciona o OnTap, não funciona o OnClick. E ele já deixou cinzento aqui porque eu estou compilando para o Windows. Mas se eu vir aqui, ó, e mandar ele compilar para Android, olha o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Sozinho, ó. Ele agora sabe, ó, eu vou mandar esse evento para o OnTap. Se eu voltar para o Windows, ele volta para o onClick. E aí eu associo o clique que está lá na imagem no frame, aqui, ó. Essa imagenzinha aqui, ó. Imagem excluir. Via programação, eu estou dizendo o quê? Ó, o frame que eu vou adicionar no Vertical Scroll Box, antes de adicionar, ó, vincula para mim o clique da imagem com esse meu clique daqui. Porque quando eu apertar o delete lá na tela, ele vai disparar esse delete. Beleza? E o que esse delete aqui faz? Ó, ele já está pronto, né? Ele só vai pegar o frame que ele clicou e vai chamar o método excluir. E o OnTap? O OnTap a gente não fez ainda, né? O que o OnTap vai fazer? O OnTap vai chamar o onClick. Ó. O OnTap, o que ele vai fazer? Ele chama o onClick. Somente isso. Isso que o OnTap vai fazer. É como se eu dou um toquezinho na tela. O que ele faz? Chama o onClick que já está feito. O onClick já faz o trabalho de pegar o frame, a posição e mandar excluir. Legal? Vamos voltar lá pro adicionar, para a gente não se perder. Então a gente está aqui. Então beleza. A gente já fez a diretiva de compilação, né? Ou ele vai jogar esse ou vai jogar esse. Eu vou jogar também
um ID para a imagem, para isso poder me ajudar. De qualquer forma, lá na frente isso vai me ajudar para me atualizar o frame, o frame não, atualizar o Vertical Scroll Box. Na própria imagem, também eu já vou ter o ID, né? Então, beleza. Vou tirar agora isso daqui. E por fim, ele vai adicionar o frame na Vertical Scroll Box. Quando ele adiciona o frame na vertical, o frame já está todo configurado, ó, todo certinho, tá vendo? Com evento on click, com posicionamento, com tudo. Então, deixa eu compilar ver se vai dar algum erro. Ó, não tá dando erro nenhum. Beleza? Ó, nosso servidor tá em pé. Show de bola. Vamos compilar, vamos logar. Beleza, tô com os usuários aqui, ó, já trouxe a imagenzinha, tá vendo? Ó, vamos pegar aqui, ó, deixa eu abrir o banco. Opa, aqui não. Aqui. Deixa eu abrir aqui o banco. Vamos lá, tá vendo? Eu tenho vários itens aqui no banco. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou deletar o XXX, né? O que ele tem que fazer? Ó, deletei o XXX, ele saiu. Ó, o XXX está aqui. Vamos atualizar para ver. Ó, sumiu. Viu que bacana? Ó, vamos deletar o CCC 789. É o penúltimo. Vamos lá. Deletei, ele já atualizou o frame, né? Porque já mandei o índice que eu quero para mudar. Se eu mandar pesquisar de novo, ó, já nem vem mais, ó. Vamos lá, vamos ver esse carinha aqui, ó. Atualizou, sumiu. Ficou só o ZZZ. No ZZZ, o que eu vou fazer? Eu vou botar um breakpoint. Aqui é quando eu adiciono, né? Quando eu clicar lá, ele vai disparar o método clique. Então vamos lá, vamos deixar esse cara aqui, ó. Ele não tá deixando, deixa eu ver. Aqui ele vai deixar, beleza. Vamos ver dentro do excluir. Um breakpoint aqui e um breakpoint lá no controle. Vou deixar um breakpoint só no retorno, para facilitar a gente. Então vamos lá, vamos excluir o ZZZ. Ó, o frame é o frame 8 e o ID é o 19. Vamos lá. Ó, certinho, ó, o ID é 19, beleza? Então, vamos lá, vamos chamar o excluir. Vai botar o loadzinho na tela, vai instanciar a minha thread. Deixa eu botar o breakpoint aqui, senão a gente não vai ver. Rodei, caiu aqui no controle, instanciou o controle. O que ele vai fazer agora? Ele vai chamar o deletar, F7. Beleza, ele vai fazer agora a requisição de delete para o meu servidor. O que retornou? Retornou um 200. Retornou 200, devolvi um verdadeiro. Se deu verdadeiro, eu vou pegar o índice. O índice é 8. Não confunda o índice com o ID. O índice é o índice que está adicionado no Vertical Scroll Box. Cada linha que eu adiciono nele, ele ganha um índice, diferente do ID. O ID é a identificação do registro no banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir o índice excluir 8. Vou aproveitar, vou até botar um breakpoint aqui também, para quando terminar a thread a gente ver. Ó, F8 vai destruir agora o controller. Vamos dar um F9 agora, que ele vai cair lá dentro do terminate do excluir. O índice é maior do que 0? É, 8. Então eu vou apagar, né? Passando o 8, F7. O que o limpar faz? Ele pede agora o índice, beleza? O índice é maior que 0? Sim, é 8. Então limpa somente o índice 8 e ele não vai limpar todos. Ó, limpou e acabou. Saiu o Z daqui. Se a gente for lá no nosso banco, ó, sumiu o Z. Viu que bacana? Muito legal, né? Essa parte de trabalhar aqui com frame, ele é um pouquinho diferente de trabalhar com a list view. Mas é muito legal. Tem que ter esses controles a mais, né? Para poder dar tudo certinho. Então agora eu tenho um método para excluir, o onClick e o onTap. E lá no controller eu também tenho o meu delete usuário passando o ID. Viu?
como é que tudo vai se encaixando? Eu tô na tela, aí da tela eu dou um clique lá no meu frame. Quando eu dou o clique no meu frame, o que acontece? Ó, eu faço... Na verdade é antes do clique, né? Aqui, ó. Falei errado. Quando eu dou o clique lá no frame, ele dispara o delete pega o cara que eu tô adicionado. Eu fiz isso daqui, ó, mais pra ser didático e vocês entenderem que dá pra gente andar em cada um deles, tá vendo? A gente consegue ir passando de filho para pai. Mas lembra que lá na imagem, imagem excluir, eu não adicionei a tag e o ID? Também daria certo se eu chegasse aqui, né? E pegar o tag aqui, ó. Se eu pegasse aqui esse tag, é a mesma forma só para vocês entenderem, né? Eu também ia conseguir. Deixa eu marcar aqui, ó. Ctrl Shift 1, vou marcar essa linha e vou lá no adicionar. Ó, no adicionar usuário, lembra que aqui, ó, no imagem... Cadê? Onde é que eu botei o ID? Aqui, ó. No imagem excluir, na tag, eu também atribuí o ID. Tá vendo? Que isso me facilita. Quando eu chego aqui no... Cadê? Ó, atribuí... Quando eu adicionei o frame, eu atribuí o ID para tag. Ctrl 1 para voltar lá onde eu marquei. Então, quando eu pego aqui essa imagem, essa tag aqui, ela já está com o ID. Eu também poderia fazer dessa forma. Aqui, ó, eu poderia pegar e passar, no vez de passar o frame, eu passar esse cara aqui, que está com ID, para cá. Entendeu? Como é que facilita quando você já deixa os valores armazenados em algum lugar? Mas eu vou deixar dessa forma aqui, que é mais uma forma de fazer e você consegue andar com os componentes, né, entre os pais e os filhos. Beleza? Aí ele vai chamar, eu cliquei, vai chamar o método excluir usuário, passando o ID e o índice. Beleza, vai cair lá na minha thread, vai startar minha thread, vai passar o ID lá para o controle vai fazer o trabalho de ir no servidor e voltar, vai me dizer se deletou, se conseguiu, se não conseguiu. Quando finaliza a minha thread, se ele conseguiu, ele vai apagar. Se ele não conseguir, ele não vai fazer nada. Tá vendo? Porque ele só vai chamar o método de limpar se for maior que 0. Maior ou igual, né? Se ele não conseguiu aqui no deletar, ele já retornou -1. Então, se é -1, ele não limpa. Então, ele só termina o processo da thread e tudo funciona. Beleza? Então, a parte de excluir está terminada. O próximo que a gente vai fazer é a parte de alterar. Também é bem mais complexa a parte de alterar. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegando, eu já tenho pronto, eu vou pegando o código e vou comentando o código todo. E acredito que deve ser a próxima deve ser a última aula para terminar. Beleza? Então, até o próximo vídeo.